Mais um. Mais uma história, mais um quadro. Como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Como sempre, eu deixo pro convidado falar de onde ele vem e qual é o nome dele. Até porque o nome dele é mais difícil, hein? Por favor, fale seu nome, fala de onde você veio e já emenda, fala como que o método Felipe Fumê, da onde você conheceu, como é que o método Felipe Fumê entrou na sua vida. Beleza. Eu sou o Raison, fisioterapeuta de Foz do Iguaçu, Paraná, cidade das Cataratas. Eu comecei a conhecer o seu método Fumê por livre e espontânea pressão. Exatamente. Exato. Fui fazer a minha entrevista de emprego, né? Logo após que eu saí da faculdade, recebi algumas entrevistas. Fui fazer na clínica que eu estou hoje, que é o Instituto de Fisioterapia de Foz do Iguaçu. Sim. Com o Dr. Fabrício, também aluno do seu método. Já era meu aluno? Já né? era, né? Já conhecido. E daí, na entrevista, a única coisa que ele enfatizou: olha, eu quero até que você esteja aqui, mas você é obrigado a fazer o método Felipe Fumê. Por mais alunos como esse. E realmente, para ser sincero, eu não conhecia o trabalho. Sim. Eu falei, não, com certeza. Ele falou, não, se precisar a clínica, qualquer coisa, pague, depois você vai pagando. Eu falei, não, isso é o de menos, vou olhar, vou dar uma olhada e com certeza eu vou fazer o método. Então, legal. Foi daí, por livre e espontânea pressão. Você lembra quando, que ano que foi? Eu entrei em contato com você já perto de fevereiro, mas eu fiz a turma em maio de 2022. Maio de 22. Maio de 22 foi o módulo 1. Módulo 1, isso. Fez o módulo 1, passamos aqueles 5, 6 dias, né? Pouco intensos, né? Poxa vida, Deus e livre. 6 patologias. Módulo 1, a gente fala sobre ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento patelo-femoral medial para quem luxa a patela, meniscectomia, sutura de menisco e prótese. A gente pega as principais patologias, você veio, tomou-lhe uma enxurrada de conteúdo e foi embora. E como que foi depois? Então, com certeza é muito conteúdo, não diria para poucos dias, mas com certeza para tanto conteúdo é poucos dias. Sim. Então, quando a gente chega, tá muita coisa fresca na memória, mas quando a gente pega aquele paciente novo, que aqui é incrível, quando você vem aqui para Londrina, parece que chega paciente, ligamento, a braba, chega tudo lá em Foz. Então, quando eu cheguei em Foz, logo depois do método do primeiro módulo 1, eu já recebi um paciente logo em seguida já de ligamento cruzado anterior. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, fudeu. Agora eu vou ter que usar o método da risca. Vamos colocar em prática o que foi estudado, né? Então, primeira coisa que eu fiz desde que eu cheguei, é também dar uma olhada sempre na apostila. Sim. E coisa que você sempre bate muito na tecla. Não é somente, às vezes, a apostila, mas sim estudar no geral. Sim. Ficar sempre ligado e ter essa base de estudo. E é algo que depois no método foi que eu fui fazer com mais frequência. Eu realmente não era aquele cara que gostava de ficar pesquisando artigo científico da hora. Que legal. E depois disso mudou uma chave em mim. Virou a chave. Virou a chave. Que legal. Módulo 1. Módulo avançado foi quando? Quanto tempo depois? O módulo avançado, se eu não me engano, foi em novembro de 2023, ano depois. Um ano depois. Uhum. Veio pegar as outras 24 cirurgias, né? Então, 30 cirurgias de joelho, procedimento cirúrgico e reabilitação. E como que foi pós-módulo avançado? Sinceramente, a cabeça quase explodiu, porque é muita cirurgia, é muita coisa. E até hoje, para ser bem sincero, é muita coisa para estudar disso tudo. Sim. E às vezes, se a gente não pega essas cirurgias recentemente, fica algumas coisas vagas. E se você não tem um estudo, você não continua pesquisando, você acaba esquecendo. Então, isso é algo legal. A gente tem toda a questão da Bíblia, que a gente chama. A Bíblia são... A gente montou as duas apostilas de módulo 1 e módulo 2. Aí o pessoal chama de Primeiro Testamento. Estou engraçado isso. Aí eu falei, botei numa capa de couro e pronto. A gente virou a Bíblia do joelho, Virou né? a Bíblia do joelho na capital do joelho. É verdade. Então, cara, foi algo... Não diria complicado, mas um leque de abertura para estudo. Coisas que às vezes a gente só estudava aquelas cirurgias mais comuns, mais básicas. Você abriu um leque de 26, 27 cirurgias naquela época, né? E depois adicionou. E só adicionando.
você estava recém-formado quando você foi para a clínica e começou a fazer o curso, né? Sim. Especializado em joelho, né? Com toda a bagagem que você tem, como é que você se compara, de uma maneira bem tranquila, como é que você se compara com o pessoal que se formou com você, com o pessoal que de repente, né, buscou outros caminhos, mas que são fisioterapeutas também? Cara, sinceramente, eu vejo principalmente o pessoal, a maioria do pessoal, não todos, eles se formam e só querem trabalhar do jeito que se formaram na faculdade. Então eles não buscam se especializar, não digo só em joelho, em qualquer área, qualquer coisa. Eu tenho poucos colegas que pelo menos se eles não fizeram, ou se eles fizeram, eles não postam, então eu não faço ideia. Mas não vejo a maioria fazendo alguma especialização, algum estudo. Então, é algo que sim, a gente se vê um pouquinho na frente, nessa questão de buscar, correr atrás, e querendo ou não, a gente colhe frutos com isso, né? Raisson, você acha que só o que você absorveu na faculdade bastaria? Com certeza não. Você sai da faculdade, cai no mercado de trabalho pra guerra aqui, dá pra lutar sozinho com isso ou não? Não dá. Né, cara? Eu agradeço a faculdade, que foi uma faculdade espetacular para mim, com certeza, mas a faculdade em si, ela te dá uma base de tudo, só que você não consegue usar essa base para fazer os tratamentos completos sem ter uma especialização correta. Sim. Então, com certeza, é uma base boa, só que se você não estuda após a faculdade, é a mesma coisa do que você não evoluir. A gente tá penúltimo dia, amanhã é o nosso último dia da mentoria, a tua terceira vez aqui em Londrina, nós estamos em janeiro de 2025, né? Quarta com o congresso. Ah, verdade, ano passado você veio no congresso. Né? Congresso só para alunos que fizeram o módulo avançado. Queria saber da história do Raisson com a fisioterapia. O porquê? O porquê fisioterapia? O joelho, porquê nós já sabemos, né? Foi obrigado. Ou você faz o curso ou você não trabalha aqui. Mas e a tua história com a fisioterapia? Então, eu não digo que é algo que caiu de paraquedas na minha vida. Assim, o que eu quero saber é o seguinte. Onde você está hospedado hoje? Tô hospedado na casa dos seus pais. Lá no Airbnb da família Esmanioto, que é a família do meu pai, né? Na casa dos meus pais, né? Do seu Luiz e da dona Lisbeth, né? E é muito engraçado que hoje eu vim pra cá com a minha filha chorando, né? Mas assim, cadê o mágico? No módulo avançado, a gente teve as brincadeiras das máscaras, tudo. Então, eu sei um pouco da tua história. Eu queria que você contasse aqui, cara. Desde o início, ok. Essa história, então, como eu entrei na fisioterapia, é um pouquinho depois. Essa parte de animação, é que eu era recreador. E como eu comecei a ser recreador? Eu estava em um local chamado AABB, que é uma associação do Banco do Brasil em Foz do Iguaçu. Ela fica do lado de um hotel chamado Bourbon. Sim. E nesse hotel estava hospedado o time do Curitiba. Então daí eu estava com uns amigos lá na ABB, eu falei, rapaziada, vamos invadir esse hotel e conhecer os jogadores. Porque que tava na época o Kleber Gladiador. Ah, sim. Daí, então, eu queria conhecer. Daí eu falei, pesada, vamos entrar no hotel, danada, né? E daí a gente começou, colocou só uma roupinha ok, entrou no hotel e ninguém perguntou nada. Daí a gente passou lá pro campo, tava o pessoal do coxa aquecendo, jogando. Daí eu falei, só fiquei assistindo, né? E daí chegou um recreador. Um recreador do hotel e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Deu, não, tô hospedado e tudo mais. Ele falou, vem jogar com a gente um vôlei. Eu falei, um vôlei? Daí ele, não, sim, a gente é da recreação. Daí ele explicou o que ele fazia. Eu falei, caraca, Gostei, ganhei um dinheirinho, se divertindo, querendo ou não, é um ótimo trabalho, mas também se diverte bastante. Sim. E daí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Que loucura. E daí, no papo, conheci o Kleber Gladiador. É isso que eu ia falar. Né? Conheci, a gente, depois eles saíram, ele entrou na piscina do hotel, eu tirei a camisa, entrei na piscina e dei uma... O cara invadiu o hotel, invadiu a piscina. Invadi. Tá certo. Mas ele foi muito gente boa, graças a Deus. Que legal, cara. Mas daí ali já conheci essa parte da... Essa história eu não conhecia. Da recreação. E daí em 2018, quando eu saí do colégio, eu já entrei na faculdade. Sim. E daí durante a faculdade, para eu conseguir uma renda extra, trabalhava na recreação. Legal. E na parte da fisioterapia, minha vida sempre foi o esporte. Eu sempre gostei, sempre amei e sempre pratiquei qualquer tipo de esporte. Se tivesse
alguma competição, eu queria estar nela. Sim. Então eu comecei com futsal, como bom brasileiro de sempre, fui passando para o handball, então minha vida desde os 10 anos até os 16, 17, meu foco principal era o handball. Depois, mais velho, eu já comecei a brincar também com 17, 18, basquete, vôlei, brinquei um pouco de badminton também, e assim vai. Eu costumo dizer que eu jogo tudo. Gosto de esporte. Só não sou bom em nada. Então, então por isso que eu virei fisioterapeuta. E durante... Você é bom em joelho, né? Agora é bom em joelho. Graças a Deus. Alguma coisa tinha que ser. E por causa desse meio esportivo, querendo ou não, no handball eu conseguia atingir até um alto rendimento. Legal. E no alto rendimento pode estar por vir lesões. E eu fui um desses caras. Eu tive algumas luxações no ombro. Para isso, tive que ir no meio ortopédico, busquei fisioterapia. E nessa reabilitação eu consegui uma melhora boa. E eu consegui retornar ao esporte. Muito e daí bom. Eu pensei, Daí surgiu o gatilho, né? Surgiu o gatilho, eu falei, cara, a fisioterapia conseguiu mudar a minha vida, porque quando eu luxei a primeira vez o ombro, meu pai sempre falava, você nunca mais vai jogar handball. Porque eu tenho ombro, porque é um problema de família, diz ele, e falou, você nunca vai jogar mais. Eu falei, vou sim. E a fisioterapia... Possibilitou. Cara, eu te perguntei porque, assim, desde todos os cursos, né, sempre muito agradável ter você na sala, né, em relação a se relacionar de maneira muito tranquila com todo mundo, né, deixar o ambiente mais leve. Cara, eu tenho certeza que o fato de... Você já era assim, porque você não foi ser recreador e aprendeu isso, né? Mas eu tenho certeza que o relacionamento com pessoas, porque você tinha seus amigos, de repente você estava trabalhando com isso. Então você já trabalhou com recreação, você já foi atleta. O quanto que isso te ajuda no dia a dia de uma clínica? Porque a gente lida com pessoas doentes. Sim. A gente lida com pessoas que não estão bem, né? E vou ser sincero, não dá para você ficar... de uma maneira muito sistemática, em silêncio, ou de vez em quando o pessoal usa o termo, né, num ambiente mais respeitoso, com pessoas que não estão bem de saúde, né, que às vezes não estão bem psicologicamente. Eu tenho certeza que isso, como eu, né, atendo há 25 anos, eu sei o quão importante é você saber lidar com as pessoas, né? Quanto que isso te ajuda? Cara, sinceramente, isso me ajuda muito, porque, querendo ou não, é um contato com o público. Sim. E dentro da parte da hotelaria, tem N tipos de pessoas e né? a gente tem que saber lidar com todas elas. Então, eu acredito que, além disso, da parte do hotel, me ajudou muito, porque eu sei lidar com todo tipo de pessoa. Sim. Aquela pessoa que é mais ranzinza, aquela pessoa que é mais animada, aquela pessoa que às vezes tem medo de fazer alguma coisa. Então, eu crio uma conexão, eu consigo ter um vínculo com ela, e o meio do esporte também, porque o esporte, eu sempre joguei um esporte visado no coletivo, então essa parte do coletivo, ele também ajuda no meio do tratamento. Porque eu sei como é passar por, às vezes, momentos difíceis, às vezes derrotas difíceis, e a gente tem que dar a volta por cima. Então é por isso que eu sei que o esporte ele também ajuda a criar essa conexão, principalmente quando o paciente também está nesse meio do esporte. Meio, né? Você saber falar a mesma língua, né? Com saber certeza. O que é a necessidade, porque eu tenho certeza que quando escutou do seu pai, e nunca mais você vai voltar. Não, pelo amor de Deus, você não tem nem chance de tratar. Sim. Né? Então, assim, você falar a mesma língua de um atleta que faz uma cirurgia de joelho, de uma pessoa, a gente gosta de falar de atleta, de uma pessoa que faz uma cirurgia de joelho e fala assim, acho que eu nunca mais volto a fazer o que eu gostava, seja dançar, seja jogar alguma coisa, seja trabalhar. Sim. Né? É mais fácil lidar, não é? É mais fácil lidar. Uma coisa que você fez eu lembrar, meu pai, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, fez a cirurgia e ele nunca mais voltou a jogar bola. Então, às vezes, ele já sofreu esse trauma e tentou passar ali, você também não vai. E na época, eu ainda era muito novo, não sabia de nada. Ele sempre falava, rapaz, você não entende, eu tenho um pino no meu joelho, então eu nunca vou poder. E agora depois, cara, eu penso, uma cirurgia de LCA, se bem tratado, ele tava no meio do esporte. Não tinha por que mudar a vida de forma negativa, né? Exatamente. Você falou da situação do seu pai.
Você lembra de alguma situação que você gostaria de dividir? Né? Você já falou do teu ombro, né? Às vezes o seu pai falando sobre... Caso já... Vamos colocar que já tá superado isso, né? Já, com certeza. Pai, eu fiquei bem do Não, ombro, pai, né? tá de boa. Deu tudo certo. Sei lá, alguma coisa que te marcou a nível profissional ou durante a faculdade? Qualquer coisa que você gostaria de dividir? Cara, tem uma, eu tava pensando, que foi alguns meses depois de eu passar pelo módulo 1. Uhum. Eu ainda tava com a barba mais baixinha, então eu aparentava ser ainda mais novo, né? Isso, exatamente. E numa avaliação, uma paciente que era um pouco mais ranzinza, ela sofria de uma dor femoropatelar. Já no início, perguntei como que ela estava, pedi para ela falar algumas coisas, as dores que ela sentia, todo o contexto. Ela já abriu falando que ela estava ali como a última opção, porém ela sentia dor, já tinha passado por diversas clínicas, começou a falar coisas ruins, querendo ou não, da fisioterapia e tudo mais, e depois, ainda no final, antes de eu começar a falar mesmo, ela me perguntou quantos anos eu tinha, porque ela viu a cara mais novo, né? Daí eu falei, na época eu tinha 23. Eu falei, eu tenho 23 anos. Daí ela falou, não, com 23 você não vai conseguir me atender, eu já passei por tantos fisioterapeutas e tudo mais, eu tenho isso, você não vai conseguir me tratar. Daí eu falei, você já pagou a avaliação, eu posso, por favor, que você me escute, falar sobre sua lesão, falar o que eu vou fazer para tratar e depois a gente conversa? Daí ela falou, meio ranzinza, falou, não, pode ser, né? Já tinha pagado, já. Então, vão me devolver o dinheiro? Não vão. Vou devolver. E eu comecei a dar uma aula para ela da lesão que ela tinha e são coisas que ela falou, nem o meu médico tinha me falado isso. Essa é ótima. Então, eu fui criando uma autoridade com ela que ela foi começando a me respeitar. Isso é algo muito legal, porque depois ela aceitou o tratamento, a gente conseguiu evoluir muito bem. Hoje em dia, graças a Deus, ela não sente mais nada. Olha só. E foi algo que me marcou bastante, porque depois daquilo eu vi, não importa eu ser muito novo ou o que as pessoas acham, se eu conseguir estudar, se eu conseguir fazer o que é o correto, eu vou conseguir mudar vidas. E eu às vezes mudei a visão dela, da fisioterapia de verdade, né? Não, com certeza. E ela tinha passado por outros profissionais. Tinha passado já. Às vezes mais velho que você, com mais tempo de formado, donos de clínica, tudo, né? Mas que não estudam, que é o que mais acontece hoje. O que mais a gente vê pessoas... Eu tento me segurar quando eu falar sobre isso, porque eu adoro falar que elas são preguiçosas, né? Fez faculdade, fez um cursinho, fez uma pós-graduação lá e basta. E estão ali cuidando, mas não estão cuidando com excelência, né? É aquela coisa que a gente fala, a diferença de ser bom, ser ótimo ou ser excelente, né? E às vezes as pessoas estacionam. Né? E tava lá um cara com 23 anos, totalmente qualificado, né? É um certo tipo de preconceito. Eu lembrei esses dias, eu tenho medo de ter falado em outro podcast aí. Entrou em contato comigo uma fisioterapeuta que ela me contou uma história do interior de São Paulo. Ela sofreu um preconceito pelo sobrepeso dela. Né? Ela substituiu uma pessoa no Pilates, né? Ela vai saber da história porque eu converso com ela até hoje. Eu nunca falei o nome do lugar nem da cidade. Ela substituiu uma pessoa no Pilates durante, acho que um mês, 45 dias, alguma coisa. Todo mundo elogiou. Uma baita profissional, todo mundo elogiou. Tanto que o dono da clínica falou, você tem pelo menos meio período para ficar aqui, que eu quero ampliar tudo, e você foi muito bem quista por todo mundo. Imagina a alegria, né? Dele. Não, com certeza. Primeiro dia, depois que ele combinou dela permanecer no trabalho, acho que tinha uma academia, 2 amigos, 2 pessoas conhecidas do dono, falaram assim, cara, sério que você vai contratar aquela gordinha? Rapaz. Palavras, né, não minhas, né? E foram, assim, totalmente brincando e tirando sarro do cara. Falei assim, essa imagem que você vai passar, sabe, como se ela não passasse mais saúde de uma pessoa que foi totalmente elogiada. O cara não ficou com ela por causa disso.
cara não ficou com ela por causa disso. Cara. Uma pessoa extremamente capacitada, hoje tem estúdio de Pilates, tá super bem. Ela fala assim, aquilo me deixou mal durante uns meses. Sim. Né? É uma pessoa que, não vou discutir a nível de genética, tudo, peso, mas que ela sempre teve dificuldade, né, com o peso do corpo dela, mas ela sempre foi uma profissional excelente, né? E o cara, ele viu a profissional excelente e de repente, por causa de uma opinião de 2 ou 3, ele esqueceu da opinião dos outros 20 que fizeram um mês de reabilitação com ela e o cara mandou a menina embora. E esse é um dos maiores problemas, né? A pessoa ir por algumas opiniões que não são convergentes com a maioria. Não, imagina. Um ou outro sempre vai criticar. Cara, eu fico imaginando quantas pessoas que já não passam por isso. Com certeza. Né? Nós estamos no último. Hoje é o penúltimo dia. Né? Último dia. Eu vim fazer o podcast antes, eu nem perguntei pra eles, porque era o segundo dia. E, pô, o que nós passamos de segunda-feira pra cá, hoje de sexta-feira? Como é que foi essa semana de mentoria pra você? Porque nós tivemos outras pessoas que já falaram. Eu escolhi 12 pessoas, né? Essa foi a primeira mentoria exclusiva para alunos. Em agosto do ano passado eu fiz para alunas, né? Foi uma mentoria, foi um encontro nosso, essa é oficializada, né? E, cara, eu queria um grupo especial e eu tive um grupo especial, né? Foi uma coisa assim, uma semana, enfim. Como é que foi essa semana para você, cara? Primeiramente, amém, né? Que eu tô dentro desse grupo, fico muito feliz. Cara, foi uma semana, sinceramente... quando você lançou a mentoria, você não passou nenhum conteúdo. Exatamente. Então, vinha quem realmente confiava no que a gente aprendeu. Então, não pensei 2 vezes. No primeiro dia, já queria estar presente, com certeza, mandei. A mentoria, eu acho que eu vim esperando muito menos do que foi entregue, para ser bem sincero. Foi algumas mudanças de chave na minha cabeça que eu acho que... mais pra frente vão trazer muitos frutos. Eu tenho certeza disso. E eu agradeço muito a você desde o módulo 1, porque isso foi algo muito especial pra mim. Você não sabe o tamanho do prestígio que eu considero o pessoal vir pra cá sem saber o conteúdo, sem saber exatamente o que vai acontecer e vem, né? E cara, a gente prepara tudo com muito carinho, né? E com um nível de exigência muito alto. Sim. Então é muito mais fácil receber agora pessoas que eu já conheço e que já trabalham com o método, né? Eu acho que o primeiro módulo é muito impactante. Com certeza. O segundo módulo é muito grande, né? Porque é muita coisa, tem coisa que não tem nem na literatura, né? Mas, cara, a mentoria era uma coisa assim de pegar o pessoal que já cresceu profissionalmente e impulsionar ainda mais, né? Amém. E tenho certeza que dentro desse grupo que você colheu, de toda a rapaziada que tá aí, muitos vão despontar pelas cidades. Acho que todos. Amém. Esse é um grupo muito especial. Deus quiser. Você sabe que você vai estar um momento assistindo esse podcast aqui. Sim. Né? E do teu lado vão estar pessoas especiais na tua vida, pessoas que te apoiam, te suportam no nível de dar suporte, não que suportável. Algumas não sei, né? Talvez, né? E, cara, eu queria que você falasse o nome dessas pessoas e deixasse um recado para quando você estiver sentado no sofá, né, com eles, estiver assistindo esse nosso podcast, nosso bate-papo, né, que elas saibam, né, o significado delas na tua vida pessoal e profissional. Então, por favor, gaste o tempo e espaço para você, por favor. Amém. Quero primeiro para minha família toda, minha mãe, Dona Eliane, como eu costumo chamar de véia, meu pai, o Hassan, que é Hassan também. Você tá brincando? Juro pra você. Que legal. Como eu costumo chamar de Gordão, grande abraço. Meu irmão Tarek, minha irmã Laila, e não podia deixar também minha namorada, Eduarda, e a irmãzinha dela, a Maria, tá bom? Que legal. Queria dizer, eu quero agradecer, na verdade, a todos vocês, todo o apoio que vocês sempre me deram. Sem dúvidas, sem o suporte que vocês me deram desde a entrada da faculdade até hoje, eu sei que muito disso não seria possível. Então, eu agradeço de coração. Tá, que legal. Isso aí, eu falo, quando a gente tem suporte, quando a gente tem apoio de alguém,
fica mais fácil. Fica tudo mais fácil, com certeza. É tudo muito difícil, é tudo muito brigado, muito estudado, não é de graça, mas fica um pouco mais leve quando você tem alguém te esperando, né, e te apoiando. Com certeza, eu agradeço muito, sou muito privilegiado por causa disso. Cara, você falou assim, ó, você me agradeceu por estar nesse grupo, você era um dos caras que eu queria aqui, saiba disso, né? Saiba disso, um dos caras que eu queria aqui, porque eu sei que o teu potencial de crescimento, cara, você já cresceu muito profissionalmente, mas eu tenho certeza, cara, que vai crescer cada vez mais. Amém. Né? Só não então, faz eu chorar daqui a pouco. Não, pouco. pelo amor de Deus. Não chora não, sabe, velho. Só se dá bate nele aí. Eita. Ó, se tivesse combinado, ele chorava. Eu choro. Recreador, eu sou ator, rapaz. Eu choro, filho. Mas não é o caso agora. Isso aqui é o caso só de alegria. Que isso. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Um orgulho ter você como aluno. Amém. É um orgulho ter você como te professor. recebendo mais uma vez aqui. Com certeza. Certo? Se Deus quiser, muitas mais. Com certeza. Mais uma história, né, do quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou a Minha Vida. Arrasta, mas não para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada sempre.